Meus pais me mandaram uma mensagem à meia-noite. Sabemos que você gastou $520.000 para salvar nossa casa, mas sua irmã não quer você no dia de ação de graças. Nenhuma ligação, nenhuma explicação, só uma frase fria iluminando meu loft. Então fiquei olhando para a tela, digitei uma única palavra anotada e silenciosamente encerrei o capítulo de ser o capacho da família. O que aconteceu depois disso? O feriado perfeito deles desmoronou sem que eu levantasse um dedo. E isso foi só o começo. Antes de contar a história completa, curta e comenta dizendo de onde você está me ouvindo. E me diga, você já foi subestimado ou dado como garantido pelas pessoas que mais ama? As histórias de vocês me lembram que eu não estou sozinha. Durante a maior parte da minha vida, ser a responsável não foi algo que eu escolhi, foi algo que me foi imposto, silenciosamente. Eu sou Iris Bennett, 34 anos, trabalho com tecnologia aqui em Seattle, onde meus dias são previsíveis, estruturados e calmos. O completo oposto da minha família. Cresci em uma casa onde lógica importava menos do que manter a paz. E manter a paz quase sempre significava proteger minha irmã mais nova, Maya, das consequências que ela mesma criava. Maya era filha de ouro desde o momento em que aprendeu a juntar palavras brilhante, carismática, magnética, daquele jeito que fazia os adultos elogiarem sem ela ter que fazer nada para merecer. Quando ela queria algo, não pedia. Ela esperava. E meus pais sempre entregavam. Se ela exagerava, eles amparavam a queda. Se gastava demais, eles cobriam. Se magoava alguém, diziam que ela era apenas inexpressiva. Enquanto isso, eu aprendi a ser a equilibrada, a útil, a confiável. Em algum momento, virei a pessoa que consertava tudo, eletrodomésticos quebrados, orçamentos quebrados, promessas quebradas. Meu nome era sempre o contato de emergência não por obrigação, mas porque a alternativa era ver tudo desmoronar. Há 6 meses, quase desmoronou de vez. Meus pais me ligaram chorando, as vozes trêmulas ao admitirem a verdade. Estavam meses atrasados nas parcelas da hipoteca da casa à beira do lago onde moraram por décadas. Maya tinha pegado dinheiro emprestado de novo, dessa vez esvaziando o fundo de aposentadoria dos nossos pais para bancar suas compras impulsivas e ideias de negócios mal formadas. Além disso, eles mesmos tinham feito algumas escolhas financeiras ruins, tentando resolver tudo em silêncio. Faltavam poucas semanas para perderem a casa. Eu não hesitei. Liquidei investimentos que levei 15 anos para construir, vendi um apartamento que alugava e no qual investi muito de mim, e movi o dinheiro que eu planejava usar para o meu futuro. Quando tudo se acalmou, eu tinha transferido a eles $520.000, sem fazer uma única pergunta. Meu advogado insistiu que colocássemos o acordo por escrito para proteger todos os envolvidos, e meus pais, desesperados e agradecidos, assinaram cada página sem piscar. Por alguns meses, tudo pareceu estável de novo. Maya voltou ao ritmo de sempre roupas de grife, atualizações chamativas, novas carreiras a cada 2 semanas. Meus pais ignoraram, dizendo que ela estava se encontrando, a mesma desculpa que usavam há anos. E eu me convenci de que não era mais meu lugar intervir. Ainda assim, havia momentos, conversas para as quais eu não era convidada, fotos de família das quais eu não fazia parte, viagens para as quais eu estava ocupada demais para ser chamada. E toda vez, um pensamento silencioso surgia no fundo da minha mente: eu paguei pelo teto sobre suas cabeças. Por que sou eu quem fica do lado de fora? Mas eu engolia, me convencendo de que era exagero meu. Só que toda aquela contenção, toda aquela negação, desabou na noite em que eles enviaram aquela mensagem. A noite em que me disseram que eu não era bem-vinda no dia de ação de graças porque Maya não me queria lá. A noite em que tudo mudou. Eu devo ter relido aquela mensagem umas 10 vezes. Não porque eu não entendia, mas porque eu não acreditava na maneira casual com que disseram aquilo. Como se pedir para eu não ir fosse o mesmo que me lembrar de levar a sobremesa. Sabemos que você gastou $520.000 para salvar nossa casa, mas sua irmã não quer você no dia de ação de graças. Nada de desculpa, nada de vamos conversar, apenas uma decisão tomada sem mim, sobre mim, comunicada por uma tela brilhante à meia-noite. Por um momento, eu fiquei completamente imóvel. Esperei pela onda familiar de desculpas surgir dentro de mim, o hábito de defendê-los, de justificar o comportamento deles, de me encolher para que Maya pudesse continuar confortável. Esperei pela culpa, pela autocrítica, pela voz que sussurrava: eles não quiseram dizer desse jeito.
Mas, em vez disso, outra coisa veio à tona, um silêncio profundo, do tipo que aparece bem antes da tempestade estourar. Então meu celular vibrou de novo. Desta vez, era Maia. A mensagem dela era mais curta, mais afiada, quase entediada. Não é pessoal. Só quero uma noite tranquila. Você pode ser intensa. Vamos almoçar semana que vem. Intensa. Fiquei olhando para essa palavra até ela perder o foco. Eu não era intensa quando vendi meu imóvel para aluguel para que nossos pais não perdessem a casa. Eu não era intensa quando cobri a bagunça do cartão de crédito dela sem expor nada para o resto da família. Eu não era intensa quando dirigi 2 horas, à meia-noite, para buscá-la depois de mais uma oportunidade de negócio que tinha desmoronado. Mas agora eu era intensa porque ela não queria lidar com a existência da única pessoa que ela não conseguia manipular. Senti algo estranho subindo pela minha espinha clareza. Digitei uma única palavra de volta, anotado. Sem raiva, sem sarcasmo, apenas final. E pela primeira vez em anos, aquela sílaba não parecia rendição. Parecia um limite finalmente se encaixando no lugar. Parecia escolher a mim mesma. Coloquei o celular na mesa e atravessei meu loft, o piso de madeira fria sob meus pés. Abri o pequeno cofre no canto, algo que eu raramente tocava. Lá dentro havia uma pasta simples, fina, mas carregada de significado. Meses atrás, quando quitei a casa, meu advogado, Daniel, insistiu em redigir um acordo formal. Não por desconfiança, mas por proteção. Meus pais estavam emocionados, tremendo enquanto assinavam cada página. Mal leram o documento. Apenas seguraram minhas mãos e disseram que eu os tinha salvado. Aquela pasta continha todas as assinaturas, cada cláusula, cada prazo, incluindo o que dizia que eles tinham 6 meses para recomprar a casa pelo valor de mercado ou começar a pagar aluguel. 6 meses. E o dia de ação de graças marcava a última semana. Passei os dedos pela borda dos papéis. Por anos, minha família contou com o fato de que eu nunca reagiria, que eu seria sempre a confiável, a compreensiva, a fácil. Mas ali, de pé, com a pasta nas mãos, eu percebi algo simples: eles confundiram silêncio com aceitação. E desta vez, eles iam aprender a diferença. A pasta parecia mais pesada do que papel deveria ser. Talvez porque ela carregasse cada momento do desequilíbrio da minha família, cada sacrifício que fiz em silêncio, cada limite que nunca impus, cada desculpa que aceitei quando deveria ter ido embora. Levei-a até minha mesa e a coloquei ali, aberta, iluminada pela luz suave do loft. Por anos, me convenci de que, se eu fosse paciente o suficiente, razoável o suficiente, generosa o suficiente, as coisas acabariam mudando. Que um dia meus pais perceberiam a diferença entre amor e conveniência. Mas olhando para aquele acordo, algo se firmou dentro de mim. Eles já tinham todas as provas de que precisavam, apenas escolheram não enxergar. Abri meu laptop, a tela lançando um brilho pálido pelo ambiente, e acessei uma pasta digital chamada Registros. Dentro dela estavam meses de documentação silenciosa, capturas de tela, comprovantes, faturas, extratos bancários mostrando transferências das contas dos meus pais para cobrir os gastos da Maia. Eu nunca guardei aqueles documentos para usar contra ninguém. Guardei porque estava cansada de ser a única testemunha da verdade. Enquanto eu rolava pelos arquivos, o silêncio ao meu redor ficou denso, quase elétrico. Meu celular vibrou em cima da mesa, outra mensagem da Maia, mas eu não peguei. Em vez disso, cliquei no contato do Daniel e apertei em ligar. Ele atendeu no segundo toque, a voz sonolenta: Iris, está tudo bem? Não, respondi com calma. Mas vai ficar. Eu preciso iniciar o processo. Houve uma pausa, depois sua voz ficou mais alerta. A casa? Sim. Envie a notificação antes do dia de ação de graças. Outra pausa mais longa, dessa vez como se ele estivesse avaliando se eu realmente estava falando sério. Tem certeza? Estou cansada de ser subestimada, respondi. As palavras saíram mais firmes do que eu me sentia, mas, uma vez ditas, pareceram corretas, sólidas, ancoradas. Certo, ele disse. Vou preparar tudo pela manhã. Quando a ligação terminou, soltei um suspiro lento, um que eu nem tinha percebido que estava segurando. Meu loft parecia diferente, mais leve, embora nada tivesse mudado fisicamente. A mudança era interna.
Era o momento em que um limite ignorado por anos finalmente tomava forma. Fui até a janela, olhando a cidade e as luzes espalhadas por Seattle como pequenas promessas. Lá embaixo, carros seguiam pelas ruas, pessoas indo para casa, sem saber que minha família, minha vida, tinha acabado de mudar de eixo. Atrás de mim, meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, era da minha mãe. Querida, não fique chateada. É só mais fácil para sua irmã. Vamos compensar isso depois. Depois. Uma palavra que ouvi a vida inteira. Uma palavra que sempre significou nunca. Fechei a mensagem sem responder. O dia de ação de graças estava a poucos dias. Maia estava planejando sua noite perfeita, aquela em que faria o papel de anfitriã, absorveria toda a atenção e fingiria que o mundo girava ao redor dela. Meus pais orbitariam ao redor dela como sempre, aparando arestas, protegendo sua imagem, ignorando as rachaduras. Mas não desta vez. Desta vez, as consequências chegariam à porta deles não envoltas em raiva, mas em termos legais aos quais eles mesmos tinham concordado e chegariam exatamente quando menos esperassem, de forma silenciosa, elegante, inevitável. A manhã de ação de graças surgiu escondida atrás de uma camada de neblina fria de Seattle, daquele tipo que faz o lago parecer que está exalando. Mas na casa dos meus pais, nada lembrava calma. Maia estava acordada desde o amanhecer, aperfeiçoando um feriado que, na cabeça dela, impressionaria seus colegas. Ela tinha convidado pessoas que queria convencer de que era mais bem-sucedida, mais estável, mais realizada do que realmente era. Vestia um vestido creme, o cabelo em ondas suaves que emolduravam seu sorriso cuidadosamente construído. Movia-se pela cozinha dando ordens, ajustando os detalhes da mesa, corrigindo o posicionamento dos talheres feito pela minha mãe, lembrando meu pai de agir natural quando os convidados chegassem. Meus pais circulavam ao redor dela meio exaustos, meio orgulhosos, totalmente alheios ao que estava prestes a acontecer. Eles não sabiam que uma entrega estava programada. Não comida, nem decoração, nem flores. Outra coisa. Também não sabiam que eu não estava em casa remoendo mágoas ou nutrindo sentimentos feridos. Eu estava exatamente onde precisava estar, em algum lugar quieto, privado, longe o suficiente para ouvir meus próprios pensamentos sem o peso das expectativas deles sobre mim. Olhei o relógio, 11h42. Exatamente no horário. De volta à casa do lago, os colegas da Maia começaram a chegar, um casal do escritório dela, incluindo seu supervisor direto. Entraram elogiando a decoração que ela dizia ter preparado sozinha. Ela irradiava satisfação, absorvendo cada gota de validação. Minha mãe sussurrou para uma convidada, quase se desculpando: nossa filha mais velha não vem hoje. Ela precisava de espaço. Era o mesmo tom que usava sempre que Maia cometia um erro, um jeito suave de proteger, moldando a verdade até que ela ficasse macia o suficiente para não machucar. Então a campainha tocou. Um som simples, mas que dividiu o feriado ao meio. Mãe, atende, disse Maia, ajustando o vestido. Deve ser a última sobremesa que eu encomendei. Não era. Na porta estava um homem de jaqueta simples, segurando um envelope lacrado e um pacote fino. Tenho documentos para Robert e Elaine Bennett, disse ele educadamente. Minha mãe piscou, confusa. Ah, deve ser outra coisa que esquecemos de pedir. Ele colocou o envelope nas mãos dela, pediu uma assinatura e foi embora sem cerimônia. Sem drama, sem vozes elevadas, apenas a entrega silenciosa de consequências. Meu pai se aproximou, a testa franzida quando viu o cabeçalho jurídico no topo. E isso é do Daniel, o advogado da Iris. A sala ficou em silêncio, não porque alguém entendesse de fato, mas porque reconheceram o nome. Abre, disse Maia de forma leve, ainda meio sorrindo. Talvez não seja nada. Mas quando o envelope foi rasgado, o sorriso dela vacilou. Dentro havia 3 conjuntos de documentos. Um lembrete formal do acordo que eles assinaram. Um aviso sobre o fim do período de carência de 6 meses. E um resumo detalhando cada pagamento, fatura e transferência usados para tirá-los da ruína financeira, pagamentos que levavam todos ao mesmo nome, o meu. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela desdobrava a cada página. Aluguel, ela sussurrou. Valor de mercado. Começando imediatamente. Meu pai passou os olhos pelo texto, a cor sumindo do rosto.
Ou temos que recomprar a casa. Elaine, isso não é opcional. Nós concordamos com isso. Maya avançou, arrancando uma das páginas da mão dele. Como assim aluguel? Esta é a nossa casa. Não é, meu pai disse, em voz baixa. Não é nossa há 6 meses. A Iris é a dona. As palavras atingiram a sala como um impacto físico. Até o supervisor da Maya pareceu chocado. Ela não vai realmente fazer isso valer, disse minha mãe, o pânico crescendo. Ela só está magoada. Mas então ela chegou à última página que detalhava o prazo final. Dia de ação de graça zero deadline. Não na semana que vem, não no mês que vem hoje. E justamente quando o pânico começou a se instalar, Maya percebeu outra coisa, a assinatura no final do documento. A dela. O que é isso? Ela chorou. Por que meu nome está aqui? Eu não assinei nada. Você assinou, respondeu meu pai, a voz dele se quebrando pela primeira vez em anos. Você assinou como testemunha no dia em que Iris quitou a hipoteca. Você estava sentada bem ali. Você disse que leria depois. O rosto de Maya empalideceu. O supervisor dela ajustou os óculos, lendo o documento com mais atenção. Você disse que sua situação familiar era estável, ele disse devagar. Disse que estava ajudando seus pais durante um contratempo temporário. Eu estou, gaguejou Maya. Isso tudo é um mal-entendido. Mas ele mal olhou para ela. Os olhos estavam presos ao pacote de provas, as transferências, os saques, os pagamentos cobrindo as compras de grife de Maya e seus negócios fracassados. Coisas que ela afirmava serem financiadas por suas próprias economias. Tudo estava desmoronando rápido demais para ela acompanhar. Minha mãe virou-se para meu pai, alarmada. Ligue para ela. Ligue para Iris agora. Eles tentaram. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Eu observei em silêncio de onde estava, a tela virada para baixo, sem me mover. Depois meu pai tentou de novo, depois minha mãe, e então Maya, discando freneticamente com os dedos tremendo. Quando meu celular finalmente parou de vibrar, eu tinha mais de 30 chamadas perdidas. Então atendi. Alô? Minha voz estava calma. Calma demais. Iris, respirou meu pai. Recebemos isto. Você não precisava fazer isso. Não hoje. Não desse jeito. Vocês me disseram para não ir, respondi simplesmente. Eu respeitei. Minha mãe entrou na conversa, a voz trêmula. Querida, por favor. Isso é um mal-entendido. A Mia não quis, eu li tudo, interrompi. Maya cortou a fala com um tom afiado, agarrando o telefone. O que você está fazendo é insano. Você está arruinando o dia de ação de graças. Está arruinando minha reputação na frente dos meus colegas. Ali estava. A verdade. Não arrependimento, não um pedido de desculpas, apenas vergonha. Isso não é sobre a sua reputação, eu disse. É sobre responsabilidade. Responsabilidade, ela rebateu. Você está nos punindo. Não, respondi. Vocês se puniram. Eu só estou aplicando o que todos nós concordamos. Por um momento, ninguém falou. Eu podia ouvir o barulho dos pratos, o choque silencioso atravessando a sala, a percepção de que a mulher que eles sempre tomaram como garantida havia parado de cumprir o papel que lhe deram. Meu pai finalmente soltou um suspiro de rendição. O que fazemos agora? Vocês têm 2 opções, eu disse com firmeza. Comprar a casa de volta ou começar a pagar aluguel. Isso é impossível, sussurrou Maya. Você sabe que não podemos pagar nenhuma das 2 coisas. Vocês poderiam, eu disse, se você não tivesse esvaziado as contas deles, usado linhas de crédito em nome deles ou fingido que suas despesas eram investimentos. Os olhos do supervisor dela se arregalaram, confirmando que ele também havia visto as provas. A voz de minha mãe falhou. Você está fazendo isso de propósito. Quer me humilhar? Não quero, respondi baixinho. Mas não vou mais proteger você da verdade. Deixei as palavras penetrarem antes de continuar. Este dia de ação de graças era para ser o seu dia perfeito.
E agora vocês estão encarando tudo que trabalharam tanto para esconder. É isso que acontece quando as consequências reais chegam. Eu podia sentir os três prendendo a respiração. Então finalizei com a mesma firmeza que pratiquei na noite em que li aquela mensagem. Eu cansei de ser subestimada. E antes que alguém pudesse falar de novo, desliguei. Do outro lado do lago, na casa que agora é legalmente minha, a fachada de um encontro familiar perfeito havia desmoronado. Não porque eu briguei, mas porque finalmente deixei de carregar o peso das escolhas deles. Nos dias que se seguiram, algo mudou na minha família de um jeito que eu nunca tinha visto. Silêncio. Não o tipo frio e punitivo que Maia usava quando queria atenção. Era o silêncio de pessoas finalmente obrigadas a encarar a verdade. O dia de ação de graças terminou em pedaços. Os colegas de Maia foram embora cedo, oferecendo despedidas educadas que não conseguiam esconder o desconforto. O supervisor dela mal fez contato visual ao sair pela porta, o pacote de evidências ainda fresco em sua mente. Qualquer imagem que Maia tentava projetar desmoronou no instante em que aqueles documentos tocaram a mesa. Meus pais ligaram de novo, desta vez não para implorar, mas para fazer perguntas que deveriam ter feito anos atrás. Eles começaram a revisar suas finanças, percebendo o quanto os gastos de Maia tinham corroído a estabilidade deles. O choque virou vergonha, e a vergonha se transformou em algo mais silencioso, mais pesado: responsabilidade. Pela primeira vez, eles não podiam ignorar o padrão. Pela primeira vez, não podiam fingir que tudo era inofensivo. E pela primeira vez, não me pediram para consertar nada. Passei aquela semana fazendo longas caminhadas por Seattle, respirando um ar que parecia mais leve do que qualquer coisa que eu tivesse sentido em anos. Eu não estava mais com raiva. Nem mesmo aliviada. O que eu senti era algo mais próximo de equilíbrio, como se o mundo finalmente tivesse parado de pender para as necessidades de todo mundo, menos as minhas. Uma semana depois, meu pai pediu uma conversa. Sem desculpas, sem manipulações, apenas honestidade. Ele admitiu que tinham sido cegos, que depender de mim tinha se tornado fácil demais, confortável demais. Minha mãe pediu desculpas sem tentar mascarar como amor ou sacrifício, apenas reconheceu que falharam em me proteger enquanto protegiam Maia. Eles ainda não sabiam o que aconteceria com a casa. Eu também não. Mas, pela primeira vez, essa incerteza não era um peso que eu precisava carregar. Pela primeira vez na minha vida adulta, todos estavam vivendo dentro das consequências que criaram. Quando meus pais pediram outro encontro uma semana depois, havia algo diferente nas vozes deles. Mais suave, menor, mais humano do que eu tinha ouvido em anos. Eles não imploraram nem tentaram negociar. Apenas reconheceram a verdade, tinham tomado minha lealdade como garantida e estavam prontos para reconstruir sem colocar o peso nos meus ombros. Quanto a Maia, o silêncio dela dizia mais do que qualquer pedido de desculpas poderia dizer. Pela primeira vez, era ela quem enfrentava perguntas, sem se esconder atrás de charme ou desculpas. E, ouvindo minha família falar com sinceridade, senti algo que não experimentava há muito tempo. Paz verdadeira. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Deixe seus pensamentos abaixo.